Deus essa informação. Em todos os planetas tem vida, tem diretor planetário, tem encarnados e desencarnados, tem céus invisíveis de luz. A Terra tem sido um planeta com 7 céus. Agora 5 novas frequências estão sendo reveladas, 5 novos céus. O 8º céu, ele unifica os 7 primeiros. A sua frequência é a soma harmônica da frequência dos 7 primeiros céus. Essa unificação purgará o planeta, transformando a vida aqui numa vida de completa harmonia, paz e amor. Os outros céus, o 9º, 10º, 11º e 12º, vão ser 12, servem para que possamos experimentar outras dimensões da criação. Esse mundo em que vivemos aqui é o mundo da forma física e dos sentidos físicos. Em breve nós poderemos experimentar outras dimensões da criação. Muitas dessas informações vieram através de um irmão nosso que foi chamado por Deus após o seu desencarne, que é o John Lennon. Muitos o criticam, ele cometeu erros enquanto estava aqui, mas ele é um espírito grande, é um mensageiro da paz. Inclusive, quando ele desencarnou, ele foi para o finalzinho do 3º céu. Ele não é um Cristo ainda. Um Cristo é quando se chega no 8º céu. Moisés e Jesus já são Cristos, pertinho de atingir a deificação. São assim os maiores do universo. Inclusive Moisés já atingiu a deificação. Ele é o cavaleiro branco do Apocalipse. É aquele que na Bíblia é dito um semelhante ao Filho do Homem que virá e regerá as nações com vara de ferro, que é o que está acontecendo hoje. É interessante saberem que o Cavaleiro Negro do Apocalipse é uma igreja que foi fundada no ano 313 pelo imperador Constantino Cloro. Repare que Jesus não estava lá no ano 313, já havia sido assassinado. Nem João Batista, nem os apóstolos, que são os pilares do cristianismo. Essa igreja, essa religião, truncou a revelação, chamou os dons que são divinos de coisas do diabo e foi matando os profetas durante mais de 1500 anos. E vai desaparecer do planeta, o Cavaleiro Negro do Apocalipse. O falso profeta é um conjunto de várias religiões. Hoje é o protestantismo, tá? Hoje tem mais de 3.000 religiões na Terra, vai desaparecer tudo isso. Vai ficar só o divinismo, que se resume em viver a lei, que são os 10 mandamentos, recebidos por Moisés em Horebe, na cadeia do Sinai. Viver os 10 mandamentos, imitar o verbo exemplar, que é Jesus, e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, dando de graça os frutos da graça recebida. Os médiuns não podem cobrar. Na Europa eles cobram caríssimo. Estão se comprometendo com a justiça divina. Então, vamos colocar nas seguintes palavras. Primeira pergunta fundamental do universo. Para que existem mundos e humanidades? Resposta. Somos almas em evolução. Tudo isso existe para que cada um vá desabrochando as latentes virtudes divinas que há em si, até o retorno ao Pai como Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. É o divino monismo ensinado por Hermes, Krishna e Pitágoras, que são 3 encarnações do Pai Divino Oswaldo Polidoro. Ele que ensina isso para nós. Quando foi Pitágoras, falava assim: do um tudo parte, no um movimenta e atinge a finalidade, que é a reintegração total. E o que nós temos que fazer? Nós temos que viver a lei, que são os 10 mandamentos, para atingir a deificação no menor tempo possível. Imitar o verbo exemplar, Jesus, tentando compreendê-lo. Quando você estiver em dúvida sobre como agir, você tem que pensar assim: o que ele faria? E vai vir para você. Então, imitar Jesus e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades,
dando de graça os frutos da graça recebida, como eu já falei. Hoje, as pessoas têm dons mediúnicos. Por exemplo, a criança começa a ter visões, a mãe dá remédio, pensa que ela está doente. Isso é gravíssimo, isso não pode mais continuar acontecendo. Deixa eu só citar alguns endereços na Bíblia, o que está escrito, para você entender que Espírito Santo é mediunidade. Por exemplo, começamos com Números 11:29. Moisés ia indo com os judeus pelo deserto, e aí vieram falar para ele assim: os homens estão profetizando. E ele falou assim: tendes ciúmes de mim porque profetizo? Quem dera que o Senhor desse do seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Isso está em Números 11:29. Repare, Espírito Santo está ligado com profecia, e toda a carne profetizasse. Em Joel 2:28 está escrito assim: derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne. Isso está vindo de Deus. E vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Em Lucas 12:10, Jesus está advertindo: se pecares contra o Filho do Homem, serás perdoado. Mas se blasfemares contra o Espírito Santo, não tem perdão, serás réu da justiça divina. Porque já se sabia que isso ia acontecer, iam chamar os dons de coisas do diabo. Em 1 Coríntios capítulo 12, carta de Paulo aos Coríntios, está escrito assim: e não quero, irmãos, que sejais ignorantes com relação aos dons. A um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as várias línguas, a outro as interpretações. Tinha evidência lá, mas foi retirado. Nenhum livro na história da humanidade foi tão adulterado quanto a Bíblia. Mas nenhum livro também contém os testemunhos divinos como estão lá. Não podemos pôr nada na frente dos testemunhos divinos. A Bíblia foi adulterada principalmente em duas ocasiões. Alguns séculos depois de Moisés, Moisés recebeu os 10 mandamentos em Horebe, no Monte Horebe, 1350 anos antes do nascimento de Jesus. Só para localizar no tempo. Alguns séculos depois de Moisés, o rei Saul, Davi e Salomão, o rei Saul destruiu a Bíblia. A humanidade ficou 4 séculos sem Bíblia. Depois ela foi reescrita por tradição oral, os anciãos falando, os escribas escrevendo, e ficou cheia de contradições. Mas repito, os testemunhos divinos estão lá, não podemos pôr nada na frente. O Velho e o Novo Testamento também foram adulterados, e muito, quando a Bíblia foi passada para o latim. Foi escrita a Vulgata Latina pelo poliglota Jerônimo, ou São Jerônimo. Ele não queria adulterar, mas a Igreja Romana obrigou. E ele escreveu lá coisas como, por exemplo, só se vive uma vez. A reencarnação é a válvula redentora e evolutiva do Espírito. É de Deus. Dizer que só se vive uma vez é crime contra a humanidade. Na página 17 do Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, que é a última Bíblia, está escrito assim: imundos cleros de fabricação humana inventaram o famigerado conceito da única encarnação, que atraiçoa a lei divina, produzindo profundos males nas centelhas, os filhos de Deus. Como vivem das patifarias que vendem aos tolos, não se importam de remeter ao plano espiritual infelizes espíritos que sofrerão grandes desilusões, podendo entrar em desespero até e cometer faltas que lhes custarão dolorosas encarnações expiatórias. Então veja, encarnação expiatória é para redimir os pecados. Por exemplo, o Judas, depois que ele entregou Jesus, ele teve várias encarnações expiatórias como escravo, muitas. Hoje ele é o médico Oswaldo Cruz. Ele também foi Joana d'Arc. Reparem, o espírito não tem sexo. Você pode vir como homem, pode vir como mulher. Eu já me vi como mulher, inclusive. Voltando ao Espírito Santo na Bíblia. Em
Atos capítulo 2, o pai divino Oswaldo Polidoro sempre recomendou muito esse livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo apóstolo Lucas. Repare que o Kardec no Espiritismo, ele não entrou em Atos, Epístolas e Apocalipse, porque a Igreja Romana ainda tinha exército. Se ele tivesse entrado nisso, Kardec, ia ter muita matança e acender as fogueiras da Inquisição. Então tem um livro chamado Obras Póstumas de Kardec, que é o próprio pai divino, Oswaldo Polidoro, que a médium, a senhora Smith, falou para ele assim: o senhor vai ter que sair da carne, ficar um tempo fora, depois voltar num novo corpo, num novo período, para terminar o trabalho de restauração da doutrina do caminho, do Senhor, da verdade que livra. E pelas contas dele mesmo, Kardec, ele voltaria no final do século XIX ou começo do XX.